Good morning, good afternoon, good evening, guys. Sou o professor Roberto. Vamos dar seguimento aí à nossa aula sensacional de inglês, tá? Nossa matéria com o assunto pertinente de hoje. Antes da gente começar, minha dica de som para esses dias tenebrosos. Arctic Monkeys, essa banda sensacional. Esse é o terceiro disco dele chamado Humbug. Dentre a discografia maravilhosa dele está aí um que para mim se destaca, simplesmente sensacional. E agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa matéria de hoje. Hoje nós vamos ver aqui os quantifiers, tá legal? Pessoal, essa matéria aqui faz link com a matéria que a gente viu na última aula, inclusive, tá legal? Então olha só, vamos ver como é que funcionam os quantifiers, aqueles que quantificam, que mostram aí quantificam de alguma forma nossos substantivos. Substantivos esses que foram justamente o tópico da nossa aula passada. A aula passada a gente falou sobre nouns and articles, substantivos e artigos, ok? E vamos fazer esse link para a gente poder chegar nessa parte aqui da matéria. Hoje nós vamos ver esses quantifiers e vamos começar por esses aqui, ó. Some, any e no or none. Vamos ver como é que eles funcionam, tá, pessoal? Mas, primeiramente, é necessário a gente compreender o seguinte. Vocês lembram que lá na aula passada a gente viu duas coisas. Primeiras, principais, o plural dos substantivos, tá? Os substantivos no singular e no plural. E quando eles estão no singular, eu uso aqueles artigos. A, an, eu posso usar numa boa, né? Aqueles artigos indefinidos, um ou uma, e o substantivo no singular. Quando o substantivo está no plural, eu não posso mais usar aqueles artigos. Eu sou obrigado a usar um desses quantifiers aqui que nós vamos ver. Some, any, or no, or none. Tá legal? Eles também podem ser usados com substantivos incontáveis. A gente aprendeu isso também na aula passada, lembra? Substantivos contáveis, aquele que a gente consegue saber quantificá-los pela sua unidade. E os incontáveis, aqueles que a gente não consegue descobri-los, quantificá-los pela sua unidade. A gente precisa de uma referência ou uma unidade de medida, certo? Bom, vamos ver aqui então o uso desses quantifiers aqui. Olha só, temos a primeira frase. I have some CDs on my shelf. Veja bem, CDs são contáveis, são substantivos contáveis, beleza. Eu posso contar a unidade, 1 CD, 2 CDs, 3 CDs, 4 CDs, beleza. Agora, quando eles estão no plural, eu já não consigo usar o a ou an. Eu sou obrigado a usar o quê? O some nesse caso. I have some CDs on my shelf. Ou, na negativa, eu posso também usar I don't have any... Olha a segunda frase. I don't have any funk CDs on my shelf. Eu não tenho nenhum CD de funk na minha prateleira. Tá legal? O titio não gosta muito de funk. Desculpem, tá, pessoal? Se vocês gostam... Ah, não, eu até tenho. Eu tenho Claudinho e Bochecha, tá? É das antigas, mas enfim... também funk. Então, na verdade, eu tenho sim. Isso não é verídico. A terceira frase é have no funk CDs on my shelf. Tá bom? Eu estou falando aqui também que eu não tenho nenhum CD de funk na minha prateleira. Vamos ver como é que cada um funciona. Primeira coisa, pessoal, some. Some quer dizer alguns. Alguns, para de marcar, obrigado. Some ou some, alguns, tá? E esse some, pessoal, pode ser usado com substantivos incontáveis ou substantivos no plural. E somente vai entrar em frases afirmativas. Guarda isso na sua mente. Em frases afirmativas é sempre o some. Ele também pode até entrar em frases interrogativas. Mas para entrar numa frase interrogativa, essa frase tem que ter um sentido de algo sendo oferecido ou algo sendo pedido. Tá bom? Vamos ver esses exemplos aqui um pouquinho mais claros. Olha só. Primeira frase aqui. I have some chocolate in my fridge. Eu estou dizendo que eu tenho algum chocolate dentro da minha geladeira, tá bom? Esse chocolate, deixa eu falar, mas esse chocolate tá no singular, legal. Só que o chocolate, pessoal, é um substantivo incontável. Pensa, pra gente contar a unidade de chocolate, a gente conta pelas barras. A chocolate bar, uma barra de chocolate, tá? Se o substantivo for só chocolate, chocolate, ele se torna incontável porque precisa dessa referência. Então, olha só, I have some chocolate in my fridge, beleza? Então, uma frase afirmativa, com esse substantivo incontável, fica com some. Eu também posso colocar ele numa pergunta, olha só. Do you want some chocolate? Tá? Ele entrou aqui, por que ele está nessa frase interrogativa? Porque eu estou lhe oferecendo. Você quer chocolate? Do you want some chocolate? Ok? Eu coloquei esse chocolate entre parênteses porque aqui eu estou considerando que são dois períodos. O primeiro eu estou falando, I have some chocolate in my fridge. Eu tenho chocolate na minha geladeira. Você quer? I have some chocolate in my fridge. Do you want some? Tá? Se eu estiver falando essa frase em dois períodos para você,
eu posso parar no some, porque o chocolate já está no meu primeiro período, está implícito. Se você considerar as duas frases separadamente, independentes, ok? Aí você precisa colocar do you want some chocolate? Ok? E olha a segunda, o próximo exemplo aqui, ó. Can I have some chocolate? Agora eu estou pedindo, pô, você pode me dar, eu posso ter esse chocolate, eu posso comer esse chocolate? Can I have some chocolate? Ok? Mais uma vez, não posso usar nem o a nem o and nesse caso, porque é um incontável. Então, can I have some chocolate? E pelo fato de eu estar pedindo, ele vai entrar esse some na pergunta. Mas por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque a gente vai ver que quando entra interrogativas, a gente usa outros elementos. Outro elemento. Vamos ver aqui, ó. Agora vamos falar do any. Pode ser algum ou nenhum. Ok. O any sempre vai entrar em frases negativas, tá? Se for negativo, não tenha dúvida. É o any que você vai usar. Então, olha só o primeiro exemplo aqui. I don't have any problem about it. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Então, aqui tem uma frase negativa e eu usei o any para quantificar o problem. Problem aqui, na verdade, ele não tem uma forma física, ele é um abstrato. Se ele é um abstrato, ele é incontável, tá, pessoal? Lembra disso também. Agora, outro ponto importante para a gente lembrar do any é que o any também vai poder entrar em frases interrogativas. Na verdade, o any vai entrar na maioria das frases interrogativas. Ele só não vai entrar em frase interrogativa, em questões, se a questão justamente abranger lá a regra do some. Se for algo que eu estiver oferecendo ou pedindo. Se for, nesse caso de oferecer alguma coisa a você ou pedir alguma coisa a você, esse é o tipo de pergunta que eu vou usar o some. Agora, qualquer outra eu vou usar o any. Vamos ver aqui o exemplo que eu coloquei, ó. Do you have any problem? Você tem algum problema? Do you have any problem? Ok? Temos aí uma pergunta que eu não estou te oferecendo nada, não estou te pedindo nada, estou apenas lhe perguntando. Do you have any problem? Você tem algum problema? E mais uma vez, esse problem eu coloquei aqui entre parênteses, porque eu estou considerando aqui dois períodos. O primeiro em que eu estou falando, I don't have any problem about it. Do you have any? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Você tem? Nesse caso, se eu estiver considerando esses dois períodos juntos, eu não preciso colocar o problem aqui novamente. Vai ficar redundante, já que o problem está aqui na minha primeira frase. Se você considerar as frases novamente independentes, então, sim, é necessário você colocar o complemento problem aqui, tá legal? Vamos seguir, pessoal. Outra forma também de eu falar essa frase negativa, aliás, com uma inflexão negativa, é usando o no. Mas nesse caso, olha só, o no tem uma particularidade interessante. O no, pessoal, ele vai entrar em uma frase de estrutura afirmativa, a estrutura da frase vai ser afirmativa, porém nessa frase de estrutura afirmativa, a inflexão é de negação, tá? Então olha só, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer esse comparativo que eu acho que fica mais claro para você. Olha essa negativa aqui. I don't have any problem about it. Essa frase que a gente viu junto com o exemplo do any. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. I don't have any problem about it. Eu tenho don't aqui, então essa frase é negativa. Eu sou obrigado a usar o any. Nesse segundo exemplo, eu vou te dizer exatamente a mesma coisa, só que aqui eu vou ter uma estrutura afirmativa com uma inflexão de negação. Olha aqui, ó. I have no problem about it, tá? Então aqui, ó, estrutura com negação, estrutura afirmativa com inflexão de negação. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. I have, olha lá, não tenho don't. I have no problem about it. Esse no, pessoal, sempre vai precisar do substantivo logo após ele, tá? Vai precisar desse complemento. Se eu não tiver esse complemento, eu não posso mais usar o no. Eu vou ter que usar o outro camarada aqui, o none, tá? Olha só o none. Ele entra na mesma situação do no, tá? Nessa estrutura afirmativa com inflexão negativa, porém, quando não houver esse substantivo aí complementando. Então, olha só. Vamos considerar isso aqui um diálogo entre a pessoa A e a pessoa B, tá? Então aqui a pessoa A pergunta para a pessoa B. Do you have any doubt? Você tem alguma dúvida? E aí a pessoa B responde, doubts? Dúvidas? Não tenho nenhuma. I have none. Ele não repetiu aqui o doubts, porque não é necessário, já colocou aqui no primeiro período. Doubts? Dúvidas? Não tenho. I have none. Ou seria I have no doubts. Tá legal? Se ele não tivesse colocado esse doubts aqui no início. Então você tem essa prerrogativa aí. Se tiver o substantivo, você usa o no mais o substantivo. Na ausência do substantivo, se não tiver nada apenas, você fala known e tá tudo certo. Beleza? Para ficar mais claro ainda, pessoal, Titio Roberto botou aqui um pequeno diagrama para vocês, um esqueminha, tá? Então só para vocês lembrarem, isso ficar bem fixado. Recapitulando aí, ó. Frases afirmativas, a gente sempre usa o some.
Frases interrogativas, pode ser o N, aliás, na maioria das vezes é o N, e o some só se você estiver oferecendo ou pedindo por algo. Negativa é sempre o N. Agora, se a minha frase tiver uma estrutura afirmativa com uma inflexão de negação, eu vou ser obrigado a usar o no mais o substantivo ou none sem o substantivo. Tá legal? Então fica aí essa dica para vocês. Relembrem, é realmente tranquilo, é realmente fácil. Próximo que nós vamos ver aqui, pessoal, já é o a lot, lots, or plenty, que pode ter ou não o of, né? Ele quer dizer muito ou muitos, tá? Então ele diz assim, a diferença desses aí é que eles são muito ou muitos e eles podem ser usados com qualquer substantivo, seja ele contável ou incontável, beleza? Vamos ver aqui, ó. Primeiro exemplo. We have a lot of homework to do today. Beleza? Aqui nós temos um substantivo uncountable também. Homework, ele cai naquela mesma regrinha do information. A gente não coloca no plural. Há uma discussão. Alguns linguistas falam que se coloca no plural sim, outros que não. Bom, enfim, eu vou considerar que não. Ele cabe na mesma situação lá do information, do news, tá? I have a lot of homework. Eu tenho muito dever de casa para fazer. Nem em português a gente fala muitos deveres de casa. Não, muito dever de casa. Ok? Então eu usei aqui o a lot e eu usei o of, pessoal, porque em seguida vem um substantivo aqui. Então, a lot, muito de quê? A lot of homework. Agora vamos ver aqui um exemplo em que eu não tenho essa complementação do of. Good friends, I have a lot. Bons amigos, eu tenho muitos. Amigos é um substantivo contável, beleza? É um countable noun. E ele, como eu falei, o a lot, o lots, o plenty pode ser usado para qualquer um dos dois. Nesse caso, eu não coloquei o of porque já está aqui implícito. Eu já falei dos amigos aqui no primeiro período, eu não preciso repetir ele no segundo. E como eu não tenho esse substantivo no segundo período, ele para no a lot. Good friends, I have a lot. Tenho muitos. Próximo aqui, ó. You drink lots of water. O lots também pode ser usado, pessoal. O a lots ou lots, na verdade, praticamente não tem nenhuma diferença entre eles, tá? Eu posso dizer... You drink a lot of water, or drink lots of water. Ok, você pode colocar isso aí nesse plural, vamos dizer assim, sem maiores problemas. Eu bebo muita água, cara. You drink lots of water, dude. Você bebe muita água, cara. Well done. Muito bem, tá? Lembrando que o water é um uncountable também, é um incontável. Tá legal? She has plenty of money. Eu estou dizendo então que ela tem muito dinheiro. E agora esse money aqui é interessante, pessoal. A gente não comentou isso na última aula, mas o money, ele sim é um incontável, um substantivo incontável. Mas você vai falar, pô, Roberto, como assim o money, dinheiro, é incontável? Se eu consigo contar o dinheiro. Veja bem, se eu pegar aqui agora, esticar para vocês, o titio não tem dinheiro aqui agora, mas vamos supor que eu estique para vocês aqui 5 notas, tá? 5 notas de real. Coloque na minha mão e não te mostre o valor de cada nota. Te pergunto, quanto dinheiro eu tenho na minha mão? Você vai saber? Impossível. Agora, quantas notas eu tenho na minha mão? Ah, você tem 5 notas. Eu posso ter 5 reais, posso ter 5 reais 50, eu posso ter vários, posso aí fazer a somatória de vários valores e você nunca vai saber se eu não te mostrar o valor do papel. Por esse fato de eu não conseguir contar o dinheiro sem saber o valor do papel, esse substantivo dinheiro por si só se torna incontável. As notas sim, the bills of dollar, the bills of reais, beleza, você pode contar 1, 2, 3, 4, 5 notas. O dinheiro, o valor que eu tenho na minha mão, esse você não vai contar. Mas eu já te adianto que não é muita coisa, tá bom, pessoal? Vamos lá, próxima parte aqui, ó. Agora vem outro aspecto interessante, eu tenho aqui many e few. Primeiro, pessoal, lembra, o many e o few, ele só vai ser usado com substantivos contáveis, somente com countable nouns, não em outros casos, tá? Se não for contável, não pode ser o many e o few, vão ser outros dois que a gente vai ver. O many quer dizer muitos ou muitas, e o few quer dizer poucos ou poucas. Olha só, eu tenho um exemplo aqui, ó. I have many friends at school. Como eu disse antes, friends, pessoas, são contáveis. 1, 2, 3, 4, 5 amigos. Então, para dizer que eu tenho muitos amigos, eu tenho que usar o many, tá? Porque ele é um countable. Mesma coisa acontece aqui embaixo. Próximo exemplo, ó. Few people came to my party. Poucas pessoas vieram à minha festa. Tá legal? E esse motivo é porque people também cabe no mesmo caso do friends. Pessoas, eu consigo contar as pessoas. Então eu falo, few people came to my party, poucas pessoas vieram à minha festa. E infelizmente, nesse momento que estamos passando por isso, ninguém pode vir à festa, né? A festa no máximo é online.
Não é legal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos manter o otimismo aí. Próximo, much e little, que justamente é o outro lado desse many e few. A gente tem o much e o little. Eles vão fazer a mesma função de much, ser muito, muita, muitos ou muitas, e little, pouco, pouca, poucos ou poucas, porém para uncountable nouns, substantivos incontáveis. Quando for um substantivo incontável, eu não posso mais usar o many e o few. Eu sou obrigado a usar o much e o little. Olha só. She has gotten much money from the lottery. Eu estou falando que ela ganhou muito dinheiro da loteria, tá? Jogando lá, provavelmente, né? Então, olha só, money, como a gente já viu, é um substantivo incontável e por esse motivo, para dizer muito dinheiro, eu uso much, tá? Então, she has gotten much money from the lottery. Ela ganhou muito dinheiro da loteria. Little, justamente o oposto ao much. The players needed a little push from the coach. Pessoal, repara aqui que o push, né? Eu tô falando aqui, os jogadores necessitaram de um pequeno empurrão, mas esse empurrão está no sentido de incentivo. Esse incentivo também não tem uma forma física e por esse motivo também se torna um incontável, tá legal? The players needed a little push from the coach. Os jogadores necessitaram de um pequeno incentivo, um empurrãozinho do técnico. Tá legal, pessoal? Vamos seguindo aí. Outros quantifiers muito populares, esses podem ser usados tanto com contáveis ou incontáveis. Eu tenho aí, ó, all, most, each, every, both, either or neither. Aqui está cada uma das suas traduções, vamos dizer assim. All, todos, most, a maioria, each, cada, every, todo, both, ambos, either, qualquer, a cada, e neither, nem ou nenhum. E o que é importante a gente saber aqui? Quando o each ou every, ele não tem off, então você esquece. Agora, all, most, both, either e neither, ele pode sim ter ou não off. Vai depender do que? Essa próxima parte aqui que nós vamos ver vai depender dele ter ou não um determiner, um determinante. Então a gente vai usar esse complemento off toda vez que eu tiver um determinante. O que é um determinante, pessoal? Determinante são os pronomes. Então, se eu tiver pronomes e perdão, além dos pronomes, o artigo definido the. Se eu tiver o artigo definido the, como eu coloquei aqui, ó, determiner, the, que é um artigo definido. Ou, por exemplo, he, she ou it, que faz parte aí dos subject pronouns. Ou, para de marcar. Ou him, her e them são object pronouns. Ou até my, your, his ou her, por exemplo, que são pronomes aí, são os possessivos, tá legal? Se eu tiver qualquer um desses determinantes, the, pronomes de qualquer espécie, eu vou ser obrigado a usar o off. Se eu não tiver nenhum deles, eu não uso. Eu uso apenas aqueles quantifiers. Vamos olhar aqui então, olha só. Olha a primeira frase, vamos fazer esse confronto. I waited for you all day. Então, olha só, aqui eu tenho... all. Aqui eu tenho all. I waited for you all day. Day não tem um determinante, ele está aqui apenas como substantivo comum. Eu não tenho um pronome e nem tenho um artigo antes dele. Então, por esse motivo, I waited for you all day, acabou-se. Agora, no segundo exemplo, eu tenho aqui, ó, all of the students enjoying the class. Olha aqui o meu determinante, meu determiner, the. Como eu tenho esse the, eu não posso colocar só o all. Eu sou obrigado a usar o off após ele como complemento. Tá legal? Mais um exemplo para vocês aí agora. Agora vamos ver um exemplo aí legal com pronome possessivo. Veja bem, ó. Exemplo 2. I spent the most time on the first question. Eu gastei muito, a maior parte do tempo, na primeira questão. Coisa que eu não indico. Cuidado com isso, pessoal. Administre bem seu tempo quando você for fazer uma prova. I spent the most time on the first question. Olha aqui, ó, most. E aqui eu tenho time. Já vamos direto aqui para o substantivo abstrato. Time, incontável também. E por esse motivo, como eu não tenho um determinante, não tenho um determiner, nenhum pronome, eu uso most e o substantivo apenas, sem problemas. Mas agora vamos ver o segundo exemplo. Ó. I spent most of my childhood in a small town. Veja bem, ó, aqui eu tenho my. My é um pronome possessivo. My, um pronome. Se eu tenho esse pronome aí, o que acontece? Eu estou usando most, mas eu sou obrigado a usar o complemento of em seguida. Tudo bem, pessoal? Bom,
vamos encerrar por aqui hoje, ok? Acredito que tenha ficado mais ou menos aí tranquilo para vocês. Eu espero que tenha ficado totalmente tranquilo, na verdade. E para terminar, meu recadinho de sempre para vocês. Um carinho a todos. That's all, folks. Isso é tudo por hoje, pessoal. May the force be with you. Aquela frasezinha bacana aí de incentivo a todos nós. Que a força esteja com vocês, meus amigos. É isso aí por hoje, é só. E até a próxima. Valeu, beijão. Até mais. See ya.